Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante do Joel Goldsmith. Olá. Sim, um tema que, para quem já conhece um pouco o Goldsmith, sabe que é central, a visão dele sobre os próprios ensinamentos. Exato. Vamos focar naquela ideia que ele traz e que, olha, pode soar um pouco estranho no começo, né? A diferença que ele faz entre ler sobre a verdade espiritual E vivenciar essa verdade, sentir na pele, digamos assim. Isso. A gente vai usar como base uns trechos de Além da Palavra, a prática do caminho infinito. E a nossa missão aqui, é tentar entender por que o Goldsmith dizia que a palavra escrita, os livros dele mesmo, seriam a parte, assim, menos importante do trabalho todo. O que é bem forte, né? Bem forte. Porque, poxa, como assim o material escrito, que é como a gente geralmente acessa um ensinamento desses, é considerado secundário pelo próprio autor? Fica a pergunta. Se não é a palavra, o que realmente importa para ele? O que está além da leitura? É uma provocação e tanto, né? Que convida a gente a ir mais fundo. Com certeza. Então vamos começar justamente por aí. Por essa afirmação que causa um certo estranhamento. Goldsmith falando que ler os textos é a parte menos importante. Isso, para quem valoriza o estudo, a leitura, soa quase como um desafio. Como é que a gente começa a desembrulhar isso? Olha, acho que a chave é entender o lugar que ele dá para a leitura. Não é que ela seja inútil de jeito nenhum, mas ele a vê como um ponto de partida. Um guia inicial, sabe? Um mapa, talvez. Exato, um mapa. Mas ele dizia que o objetivo não devia ser colecionar mapas ou virar um expert nos termos do mapa, tipo dominar palavras como misticismo, iluminação, essas coisas. Entendi. Não é para virar um erudito da espiritualidade. Isso, porque segundo ele, os livros, na melhor das hipóteses, te dão a teoria sobre Deus, sobre a realidade. Mas a experiência mesmo, o contato direto, isso o livro não te dá. É aquela história, né? Ler sobre Paris não é estar em Paris. Perfeito, a analogia é essa mesma. Você pode saber tudo sobre a Torre Eiffel, lendo, mas sentir o vento lá em cima é outra coisa. A leitura aponta, mas não é o destino. Faz sentido. Mas aí vem uma questão. Se a leitura é esse ponto de partida, qual o valor do entendimento intelectual? A gente não precisa entender os conceitos para praticar? Ele está dizendo para não estudar ou só para, sei lá, colocar o estudo no lugar certo? Ótima pergunta. Não, ele não desencoraja o entendimento. O intelecto tem seu papel sim, ajuda a direcionar, dar uma estrutura inicial. Certo. O perigo para Goldsmith é parar aí. É achar que entender o conceito com a mente é a mesma coisa que realizar a verdade que ele aponta. Ah, tá. Confundir o mapa com o território. Exatamente. Então, o propósito da leitura seria acender uma faísca, despertar a vontade de ir buscar a experiência real, sabe? Tipo um convite para mergulhar. Isso, um trampolim para o mergulho interior. A leitura prepara o terreno, mas a colheita, essa é em outro lugar. O risco é ficar só no cardápio e nunca provar a comida. Gostei dessa imagem. Faz mais sentido agora. Não é jogar o mapa fora, mas entender que ele serve para viajar, para chegar no lugar. É por aí. Ok. Então, se ler é só o começo. Para onde o Goldsmith aponta? Ele fala muito sobre aquilo que não é escrito ou falado. Que isso seria um ensinamento maior. O que é isso, afinal? Esse ensinamento silencioso. Esse maior ensinamento, como ele chama, é algo que, só pode ser conhecido por dentro. Diretamente. É a percepção viva, sabe? Pessoal, intransferível, da nossa unidade com o divino, com a fonte. Chame como quiser. A nossa essência real, talvez. Isso, o que ele chama de eu divino. Aquilo que a gente é de verdade, lá no fundo. E essa percepção acontece num nível que as palavras não conseguem descrever direito. É maior que a linguagem. Transcende a linguagem. Exato. Por isso é não escrito ou falado. E o objetivo de tudo que ele escreveu seria justamente esse: te dar um empurrãozinho para você fazer a jornada interior que leva a essa realização. E não só para você colecionar mais ideias na cabeça. Essa ideia de algo que a linguagem não pega,
É fascinante. Mas por que seria tão intraduzível assim? O que tem nessa experiência de unidade que a palavra não alcança? É tipo tentar explicar uma cor para quem nasceu cego. Essa analogia da cor é ótima, assim, porque a linguagem funciona muito com conceitos, separações, né? Eu e você, isso e aquilo. Dualidades. Isso, dualidades. E a experiência que o Goldsmith aponta é de unidade, de não separação, de totalidade. Presença pura. Entendi. Aí, tentar colocar isso em palavras é como, sei lá, tentar pegar o oceano inteiro com uma xícara de chá. Você pega um pouco da água, mas a imensidão, a força daquilo tudo escapa. As palavras cortam, separam, e o maior ensinamento é sobre o todo indivisível. Nossa, a imagem do oceano na xícara é forte mesmo. Deixa bem claro o limite da palavra. Isso leva direto para a pergunta prática, né? Se o ensinamento principal não está no livro, se a linguagem não dá conta, como é que a gente acessa isso? Se não é só ler e entender, o que a gente faz concretamente? Qual a porta, a chave? E nisso ele era muito enfático. É a prática. A prática, sim. Não adianta só concordar com a cabeça, sabe? Tem que viver aquilo, tornar real dentro da gente. E como fazer isso? O caminho principal que ele indica é voltar para dentro. Meditação. Meditação. Silêncio meditativo, cultivar um estado de quietude, de receptividade, estar aberto por dentro. Não é só ler sobre a paz, é buscar a paz ativamente dentro de si. Exatamente. Buscar essa quietude, esse contato interior, a prática dedicada, sabe? Esse é o portal, não tem atalho. E ele menciona também, né, não só o silêncio, mas a importância de contemplar, de ponderar sobre essas verdades que a gente lê. Sim, sim. Isso sugere que não é só ficar quieto esperando algo acontecer. É um engajamento mais profundo com as ideias, para que elas se revelem por dentro. Isso mesmo. É deixar a ideia marinar na consciência, digamos assim. Ele recomenda forte para não ficar só na leitura superficial, né? Para levar a sério as meditações, essa contemplação. Muito. Porque parece que funciona junto. A leitura te dá as ideias, os princípios, o quê? Certo. E a meditação, a contemplação te dão o como. O caminho para internalizar e viver aquilo de verdade. Entendi a sinergia. E tem mais uma camada aí que é fundamental na prática para Goldsmith. A ideia de que a gente não está sozinho nessa busca interior. Como assim? Ele fala de uma presença divina, do Espírito da Verdade que já mora dentro da gente. E que essa presença acompanha, guia o nosso desenvolvimento. Ah, interessante. Isso explica porque a prática interna, o silêncio receptivo, é tão vital. É nesse espaço de quietude que a gente se torna consciente dessa presença, que a gente pode ouvir a orientação dela. Então não é algo que a gente busca lá fora. Não. É algo que se descobre e se contata aqui dentro. A prática é, no fundo, o ato de abrir essa porta interna para essa presença. Essa ideia do Espírito da Verdade morando na gente é bem profunda. Mas o que isso significa na prática? Quer dizer que a gente já tem tudo aqui dentro e a leitura é quase desnecessária? Ou como essa presença se relaciona com o que está escrito? Não diria desnecessária, mas redefine o papel da leitura. A presença interior, esse espírito da verdade, seria a fonte última, sabe? A origem de toda a verdade. E os livros? Os livros funcionam como lembretes, como catalisadores, como formas da gente sintonizar a nossa consciência com essa fonte interna que já está lá. Tipo, afinar um instrumento. Boa! Os livros dão a partitura, a letra da música. Mas a música mesmo, a melodia viva, essa brota da presença interior, durante a prática. Então é uma parceria. Sim. As palavras de fora apontam a direção, dão uma estrutura, e a prática de ir para dentro permite a gente ouvir e ser guiado pela sabedoria que já está na gente. É aprender a escutar essa voz interior. E fora a prática em si, ele dá alguma técnica específica de meditação ou é mais sobre cultivar uma atitude interna? Olha, no geral, o Goldsmith foca mais na qualidade da consciência do que numa técnica super rígida. O centro é cultivar a escuta interior, a quietude, a receptividade. Ser um ouvinte atento no silêncio. Exatamente.
É mais sobre desenvolver essa capacidade de silenciar a mente tagarela e abrir espaço para a presença se manifestar, do que seguir passo 1, 2, 3. E tem armadilhas nesse caminho, de sair da leitura para a prática. Uma armadilha comum que a gente pode deduzir da ênfase dele na receptividade é tentar forçar uma experiência. Querer resultado rápido, fica ansioso, em vez de cultivar com paciência a abertura, a entrega, para que a coisa aconteça naturalmente pela graça. Entendi. Não adianta querer apressar. Não. E outro ponto é a necessidade de persistência, dedicação. Não é algo que acontece do dia para a noite. Exige compromisso com a prática regular. Certo. Persistência, dedicação, escuta interior, não forçar, pontos importantes. Bom, então, se a gente fosse resumir tudo isso, qual a relação final entre a palavra escrita e a experiência que se busca? Como fica essa dinâmica? A gente pode dizer que a palavra escrita, os livros, os textos, funcionam como um meio, essencial, mas transitório. Um meio, não um fim. Isso. São como a faísca para acender a fogueira, ou o dedo que aponta para a lua, ou o convite para a viagem. Eles dão um mapa conceitual, a inspiração inicial. E o destino final, o objetivo mesmo? O objetivo real, o maior ensinamento, é a fogueira acesa. É a lua para a qual o dedo apontou. É a experiência direta, pessoal, transformadora, da unidade com o divino. E isso não vem direto da leitura? Não. Vem como fruto da prática consistente, da meditação, da contemplação silenciosa e também do esforço de viver esses princípios no dia a dia. Unidade, amor. É a mudança de saber sobre algo para ser aquilo. Perfeito. Voltando para a cozinha. É a diferença gigantesca entre ler a receita de um bolo maravilhoso, entender cada passo e finalmente fazer o bolo e provar. Sentir a textura, o cheiro, o gosto. A leitura prepara a receita. A prática assa e saboreia o bolo. Nossa. Agora aquela frase do Goldsmith lá do começo, que as palavras dele eram a parte menos importante, faz todo sentido, né? Vista assim. Totalmente. Elas só valem a pena se levarem a pessoa para além delas, para a prática, para a experiência. Senão, ficam só teoria, um mapa guardado na gaveta. Exatamente. O valor não está na palavra em si, mas na capacidade dela de te impulsionar para aquela dimensão onde a palavra nem é mais necessária. A dimensão da experiência direta da verdade interior. Ficou claro agora. A grande mensagem que sai dessa nossa análise, então, é essa distinção hierárquica, funcional. O conhecimento da leitura é o começo, é valioso sim, mas a sabedoria de verdade, aquela que transforma, nasce da experiência vivida, cultivada na prática interior. As palavras mostram o caminho, mas a caminhada, a chegada, é super pessoal, interna, intransferível. Totalmente. E o que eu acho fascinante nisso tudo, e talvez seja um desafio para muita gente, é esse convite para a gente mudar um pouco onde a gente busca validação, sabe? Como assim? Goldsmith valoriza demais a descoberta que brota de dentro, a validação interna. Ele coloca isso, no fim das contas, acima até da autoridade do texto escrito, mesmo sendo o texto dele. Interessante. Isso faz a gente pensar, né? Até que ponto a gente confia mais no que lê ou ouve de fora do que na nossa própria capacidade de sentir, de experienciar por dentro. Como achar um equilíbrio saudável entre aprender com o conhecimento externo, que é importante, claro, e ao mesmo tempo cultivar essa escuta interna, essa busca por uma compreensão que nasce de nós mesmos. É uma reflexão bem forte sobre onde a gente coloca a nossa confiança para conhecer as coisas. E isso nos leva ao nosso pensamento final, para quem está nos ouvindo levar para casa para refletir. Manda lá. Se as verdades mais fundas nesse contexto espiritual do Goldsmith moram mesmo além da linguagem, além das palavras, será que não tem outras áreas da nossa vida, sei lá, trabalho, relacionamentos, o jeito como a gente aprende ou decide as coisas, onde a gente também pode estar dependendo demais das descrições, das teorias,
do que vem de fora? Boa pergunta. Será que a gente não está, às vezes, negligenciando o potencial enorme da experiência direta, da intuição, daquela sabedoria silenciosa que parece brotar de dentro da gente quando a gente consegue aquietar um pouco o barulho todo externo e interno? Fica aí a reflexão, onde mais a gente talvez precise ir além da palavra?